Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso curso de língua portuguesa, essa turma mais avançada. Vai trabalhar com vocês alguns assuntos que não foram trabalhados em outros cursos e outros assuntos vamos aprofundar. Então, a gente vai trabalhar com a professora Andréia, essa turma, e eu vou projetar para vocês aqui os assuntos que serão trabalhados. Os assuntos que serão trabalhados. Então, as nossas aulas sempre, de segunda a quinta-feira, das 18 às 20. Hoje trabalharemos o período simples, a frase, oração e período, também o sujeito. Amanhã, o professor André vai trabalhar o período composto com vocês, período de coordenação. Dia 11, a gente vai trabalhar a parte de textos, alguns textos que o pessoal pediu no último curso. Dia 12, exercícios com a professora Andréia, do período composto. Dia 16, temos integrantes e acessórios da oração comigo. Dia 17, estrutura e formação de palavras. Dia 18, semana que vem, período composto, as orações subordinadas adverbiais. Dia 19, orações subordinadas adverbiais, com os exercícios avançados. Dia 23, concordância verbal e nominal comigo. Dia 24, orações subordinadas substantivas, com a professora Andréia. 25, orações subordinadas adjetivas e reduzidas. Dia 26, a regência verbal e nominal. Dia 30, a conclusão da regência verbal e nominal. Nós teremos algumas tarefas e elas devem ser feitas para completar a carga do curso. Então, nós temos atividade de período simples, 2 horas, eu vou corrigir. Estrutura e formação de palavras, 4 horas, eu corrijo. Concordância, 4 horas de atividades, também eu corrijo. Regência, professora Andréia. Período composto por coordenação, professora Andréia. Período composto por subordinação, a professora Andréia. Atividades, período composto por subordinação adjetivas, também a professora Andréia. São 50 horas esse curso, o último foi 60, são 50 horas. A gente termina dentro do mês de agosto ainda. São 50 horas, 30 horas para a professora Andréia, 20 horas para mim. Eu trabalharei aqui na EGOB esse mês, as palestras, que eu vou divulgar mais tarde no grupo de vocês. Quem não participou do grupo, a gente vai colocar o link para participar. São palestras, são 6 palestras de 1 hora em comemoração ao aniversário de Campo Grande, e essas palestras, eu que vou coordenar, e eu vou fazer a divulgação para vocês quando tiver mais gente aqui. Mas tem uma que é sobre a importância da vacina, o Dr. Júlio Croda, que coordena aquela pesquisa que acontece nos municípios do interior, da Fiocruz e da UFMS também. Vamos falar também sobre alguns efeitos da pandemia, O coordenador do curso de Psicologia da Federal vai trabalhar com a gente. A professora Carol Espanhol vai trabalhar sobre a importância dos serviços públicos. A professora Daiane vai trabalhar as novas tecnologias adotadas nesse período de pandemia, algumas dicas para a gente trabalhar. Então, são 6 palestras que vamos apresentar para vocês. Uma palestra que o pessoal gostou muito no último curso, que é a questão da robótica na educação, com o professor Amauri, que é lá da UFMS também. Então, tudo isso serão palestras de 1 hora, dia 18, 19, 24, 25, 30 e 31. Sempre das 18 às 19. E o dia que nós não tivermos aulas aqui, acho que tem 2 que são na sexta-feira, eu aconselho que vocês participem. Deixa eu projetar aqui a nossa apresentação do curso.
Nosso curso de português avançado, tá? Com a professora mestra Andréia Resbacha, tá? E o professor mestre Sandro Fabiano Francílio Dornelles. Tá? Vou fazer a apresentação da professora Andréia, depois ela faz a nossa. A professora Andréia é doutoranda em estudos de linguagens na UFMS. Mestra em estudos de linguagens também na UFMS, especialista em psicopedagogia. Especialista em direção de escola e projeto pedagógico. Graduada em letras, graduada em pedagogia. Funcionária da prefeitura desde 2006. Professora concursada na REME desde 2018. Professora do curso de pós-graduação desde 2018. Professora de escola da nossa EGOV desde 2009. Autora dos livros Estrutura e Funcionamento da Educação 1, 2 e 3. Educação Especial Inclusiva, Deficiência Visual. E práticas psicopedagógicas aplicadas à educação. Tá? Essa é a nossa professora Andréia, que vai dividir comigo o curso. Professor Sandro Fabiano Francílio Dornelles, graduado em Letras, especialista em Literatura e Redação. Mestre em Administração Pública, professor da REME desde 2018, professor de cursos preparatórios desde 1995, tá? Professor do curso de Direito da UFMS desde 2014, tá? Diretor de Planejamento e Gestão de Infraestrutura da UFMS. Ministrou na EGOV os cursos Redação Oficial, Ortografia e Acordo Ortográfico, Morfologia, Sintaxe, Raciocínio Lógico, Redação Dissertativa e a última redação de textos. Tá com vocês, para dar as boas-vindas, ela veio só para dar as boas-vindas para vocês, pegou esse trânsito, tá? Terrível, né, que nós temos por esses dias em Campo Grande, tá? Vai se apresentar para vocês, aí só dá um oizinho, e ela volta na aula de amanhã. Professora Andréia, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria, assim, de dar as boas-vindas a vocês, desejar que vocês tenham sucesso neste novo, né, nesse curso que a gente está iniciando, porque cada curso que a gente começa é uma nova etapa para vocês, né, é uma nova etapa de aprendizado, né, de conhecimento. Então, gostaria que vocês se sentissem acolhidos, tá? Bem acolhidos por nós, professores, pela equipe, né, aqui da EGOV, da Escola de Governo, pelos tutores, né, as pessoas que trabalham aqui, para que esse curso, né, e todos os cursos que a EGOV oferece, sejam bastante sucedidos, tá? Então, desejo a todos um início de curso exitoso, tranquilo, né? Vocês possam, ao longo dessa caminhada até o final do mês, né, iniciando hoje com o professor Sandro, vocês possam realmente aprender, tirar as dúvidas, né, que todos têm, né, com certeza, nós também, professores, temos dúvidas e precisamos estudar continuamente, diariamente, né? Digamos assim. Então, que vocês se sintam acolhidos, tá? Sejam realmente todos bem-vindos, e nós estamos aqui para acrescentar a aprendizagem de vocês, acrescentar, agregar, né, conhecimento à vida de todos, certo? Um grande abraço, vou deixar agora a aula com o professor Sandro, e amanhã estarei aqui, tá? Grande abraço a todos. Tirou o som. Beleza, pessoal. Obrigado, Andréia. Seja bem-vindo ao nosso curso, terceiro curso que a gente ministra em parceria. Temos o de gramática intermediário, temos o de redação. O pessoal de redação podia ter postado até ontem, tá? Essa semana a gente termina de corrigir. E a partir da semana que vem o certificado, para quem fez. E começamos esse curso um pouco mais avançado, um pouco mais puxado. A gente vai tentar aprofundar com vocês, tá, nesses aspectos. Quando vocês forem fazer uma prova seletiva, tá, um concurso, até uma seleção, tá, vocês tenham mais experiência. Trabalharemos aqui mais questões
mais aprofundadas, mais elaboradas, que envolvam a interpretação de textos, tá? De buscar a questãozinha do texto, interpretar o que ela quis dizer ali. Tá? Se colocasse um ponto, se colocasse uma vírgula, se faria diferença. Tá? Se trocasse uma preposição para por uma preposição por, se perderia o sentido daquela parte do curso, do que ele queria dizer sintaticamente e morfologicamente. Tá? Sintaticamente e morfologicamente. Quem já fez curso com a gente sabe que a gente começa, tá? Cada conteúdo de redação já não foi tanto assim, porque não tínhamos perguntas para fazer. Tá? Então, o que a gente começa todo? Microfone ligado aí, pessoal. Começa com um teste de conhecimento sobre o assunto que vamos trabalhar. Quando terminamos o assunto, aplicamos um outro teste. Tá? Isso é comum, a gente tem aplicado isso aqui em quase todos os cursos. É um testezinho com 10 questões, que eu vou aplicar em vocês agora, sobre a aula de hoje, que é sujeito, e a gente avalia a média da turma. No final, depois que a gente trabalhar o conteúdo, a gente aplica outro teste e avalia o desempenho da turma. Quando ela começou o assunto sem ter visto o nosso conteúdo aqui, e quando a gente viu o conteúdo e testou. Isso é uma prática que eu faço há alguns tempos nos cursos que eu dou aqui na EGOV, e vejo que o pessoal gosta bastante de participar, de responder esses testes. Beleza, pessoal? Então, coloquei o teste aqui no nosso bate-papo. Tá? O nosso grupo, enquanto a gente está usando para auxílio, o pessoal conseguir entrar na aula, tá? Por uns 2, 3 dias a gente deixa esse grupo aberto. Depois o grupo é só para que nós façamos as publicações. Os 2 professores e as 2 tutoras. Tá? Nós temos 2 tutoras. Nesse primeiro dia, as 2 estão aqui com a gente. Tá? Vocês chegarem aqui e terem toda essa estrutura, sem nenhum problema. Começamos 18 horas, com tudo funcionando. Então, é uma estrutura muito organizada. Certos professores aqui para abrir o curso. Então, essa logística que a EGOV nos proporciona, tá? É muito importante. Tá? Então, esse grupo que eu criei, eu passo daqui a pouco para vocês entrarem. Tá? A gente coloca o link aqui, vocês entram pela mensagem do grupo. E esse grupo é obrigatório? Não, não é obrigatório. Quem não quiser participar, não precisa. As informações, às vezes eu mando um material, um gabarito comentado, às vezes eu mando uma gramática para que vocês possam estudar. São 18 e 17. 18 e 26. A gente corrige essa lista que eu passei para vocês agora, tá bom? 10 questões de sujeito. É só de certo e errado, nem leva 10 minutos. Beleza, pessoal? Pessoal, essa atividade, tente entrando no sistema para fazer. Essa atividade é esse link que eu coloquei agora aqui para vocês. Não é na plataforma. Esse é um teste que é uma avaliação diagnóstica, como vocês trabalharam na escola, né? Então, ela não é atividade que vocês fazem fora da aula, aquelas que estão no sistema. Tá? Atividade que eu faço sempre no começo de cada assunto. Certo? Esse link aqui no Google Forms, tá bom? Diagnóstica. Faltou acento. Diagnóstica proparoxítona, né? Ela está fazendo celular, porque já também saiu, né? Então, isso aí. 7 10 tá bom. Quem tirou 7 agora, obrigatoriamente na outra tem que tirar 10, né? Vamos lá, mais um minutinho, eu já corrijo com vocês. Pessoal, então, o Google Forms, tá? É pela plataforma do Gmail. Então, anota a mediana, soma todo mundo e divide pelo número de pessoas que fizeram o teste. 7,17. É uma nota muito boa. 7,18, vai aumentando, né? A mediana, a nota do meio, então foram 100
e poucos que fizeram. A nota do meio é 7. Nós temos notas de 2 a 8, a menor nota é 2, a maior nota é 10. Tá? Então, eu abaixo 7 e 16, começou a diminuir a nota. Tá? Então, 7 e 16, então a maioria dos alunos tiraram mais de 7, né, para a média ser 7 e 18. Tivemos 1, 2, 1, 3, alguns 4, alguns 5, daí a maioria acima de 6, pessoal. Tá? Isso aqui é um teste que você pode fazer. Exemplo, a questão 1. Matar o meu papagaio, o sujeito é indeterminado. Então, 82% dos alunos acertaram a questão. Então, o que o professor pode tirar disso? É que sujeito indeterminado, que é difícil de classificar, 82% dos alunos estão sabendo. A questão 2, precisa-se de operários para a obra. Nessa oração, o tipo de sujeito é indeterminado. 92 acertaram, ou seja, 61% dos alunos acertaram essa questão. Tá? Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nessa oração, o sujeito é composto. Então, vamos lá. Já vou dar a resposta para vocês aqui. Já vou uma prévia. Então, matar o meu papagaio. O sujeito é indeterminado. Perfeito. Quando é que o sujeito é indeterminado? Quando ele está na terceira pessoa do plural. Isso quando o sujeito não vem expresso. Tá? Na terceira pessoa do plural, ele é sujeito indeterminado. É sujeito indeterminado também, como na 2 aqui. Precisa-se de operários para a obra. Quem precisa? A gente não consegue determinar. Então, esse sujeito aqui também é indeterminado. O outro caso de sujeito indeterminado, a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouquinho essa regra, é a terceira pessoa do singular mais o pronome ser. O índice de indeterminação do sujeito. Essa aqui, 60% dos nossos alunos acertou. Questão número 3, pessoal. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Quem que deve ser tratado com carinho? Os livros escolares. Tá? Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a parte mais importante? Livros. Quando tem um núcleo apenas, o sujeito é simples. O sujeito é simples. Na questão, veio afirmando que é composto. Então, a resposta é errado. 60% dos nossos alunos marcou errado e acertou a questão. Meu amigo José... Professor, com licença. Pois não? Pode explicar novamente a 3, por que ele não é um sujeito composto? Livros escolares. As duas palavras principais é livros escolares, correto? Não. Livros é o substantivo. Escolares é um adjetivo que se refere a livros. Os é um artigo que se refere a livros. Tá? Um núcleo realmente é só livros. Se fosse assim, livros escolares e canetas devem ser tratados com carinho. Opa, daí tem 2 núcleos, livros e canetas. Tá certo? Então, a parte mais importante aí é livros. Tá? Não tem 2 núcleos, é um núcleo só. Esses outros 2 que vêm juntos, interessante a tua pergunta e muito pertinente. São os adjuntos adnominais. Eles vêm juntos do nome. Os é artigo, escolares, adjetivo. Eles vêm junto do substantivo, eles vêm junto do, no caso aqui, do núcleo do sujeito. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Meu amigo José estuda à noite. Quem que estuda à noite? Meu amigo José. Qual é a parte mais importante do sujeito? José. Se eu falasse assim, José estuda à noite, teria informação completa? Sim. O sujeito é simples? Sim. Tá certo? Então, nós temos aqui 88% dos nossos alunos acertou essa questão. É um item correto. Entusiasmo, garbo e disciplina caracterizam o desfile? Então, você vai lá no verbo e pergunta: quem que caracteriza o desfile? Entusiasmo, garbo, disciplina. Isso é um sujeito composto. Tem mais de um núcleo. Qual é o núcleo? Entusiasmo, garbo, disciplina. E o E, pessoal, professor, o que esse E significa? Tá? Ele é uma ligação.
Tá certo? Que classe de palavras nós temos aí, pessoal? Esse E, quem que escreve para nós aqui? Quem que escreve para nós a classe de palavras que pertence à letrinha E aqui? Entusiasmo. Conjunção. Mas, professor, conjunção a gente não usa só de um verbo para outro? Não, aqui a gente ligou núcleo do sujeito. Aditiva. Tá? Aditiva. Então, a 5, o sujeito é composto, tem mais de um núcleo. Questão 6. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Nessa oração, o tipo de sujeito é composto. 74% dos candidatos acertaram essa questão. Então, olha só, os viajantes. Quem chegou? Viajantes. Quantos núcleos? Está no plural. Não significa que seja um sujeito composto. Composto quando tem mais de um núcleo. Não quando está no plural. Beleza? Um núcleo apenas. Os, adjunto adnominal. É um artigo definido. Então, viajantes chegaram? Eu disse tudo. Chegaram cedo ao destino. Cedo, adjunto adverbial de tempo. Ao destino, adjunto adverbial de lugar. Certo? Então, é o que a gente vai estudar na aula de hoje e amanhã. Então, os termos essenciais, os integrantes da oração. E os acessórios também. Tá? Se eu falar só dessa maneira, viajantes chegaram, eu já não passei informação? Você já não sabe que os viajantes chegaram? Bom, agora, vamos para o os. Tá? É adjunto adnominal, tem um acessório. Cedo, adjunto adverbial. Ao destino, adjunto adverbial também. São termos que vão se juntando ao sujeito e predicado. Então, é esse aprofundamento que a gente quer trabalhar com vocês nesse curso. Por isso que é avançado, é aprofundado. Acho que o nome até mais bonitinho seria curso de aprofundamento. Sempre a gente tem que aprender mais um pouco. Beleza, pessoal? 74% dos nossos alunos acertaram essa questão. Na frase, querido, deixei seu café pronto na copa. Olha que pessoa zelosa. Temos um sujeito oculto. O que é um sujeito oculto, professor? Aquele que eu sei quem é, mas ele não vem expresso na oração. Ele é oculto, que eu sei quem é. Ele é elíptico. Elipse é uma figura de linguagem. Ô, professor, pois não? Querido, não se refere a ele? Vocativo. Querido a ele? Querido, vocativo. Ele faz um chamamento. Querido, presta atenção aqui, vou falar, vírgula. Tá? Eu deixei seu café pronto na copa. Tá certo? Então, querido é um vocativo. Detalhe, nunca, Gabriel, é o Gabriel. Vírgula. Então, essa vírgula é uma dica que esse cara não é o sujeito. Tá? O sujeito do predicado na ordem direta. O que é ordem direta, professor? Primeiro o sujeito, depois o predicado. Na ordem direta... Sujeito... Professor, com licença. Você pode explicar para a gente que travou. Isso mesmo, Sueli, travou na hora que ele foi falar. Perfeito. A gente não pode separar o sujeito do predicado por vírgula. Então, se eu começo uma frase e tem uma vírgula, fatalmente o cara que está começando não é sujeito. Esse querido é um chamamento. Ele pode ser até irônico, né? Quando a mulher está de saco cheio do cara que dá aquele trabalho. Querido. Né? Mas pode ser carinhoso. Pode ser um chamamento. Ela está indo embora de trabalhar, ficou lá deitado ainda. Ó, querido, deixei seu café pronto na copa. Então, isso é um vocativo, é um chamamento. E deixei, eu deixei. Então, é o sujeito oculto, o elíptico e desinencial. Por que desinencial, professor? Que é a desinência do verbo. Deixei quer dizer sou eu. Beleza? Essa questão, 76% dos nossos alunos acertaram. Demitiram o secretário da instituição. Temos um sujeito inexistente. Bom, sujeito inexistente quando é fenômeno da natureza, tá certo? Demitiram, está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Então é sujeito indeterminado.
indeterminado. 56% dos nossos alunos acertaram essa questão. Então, essa questão 8, a hora que a gente chegar na explicação daqui a pouquinho do sujeito indeterminado, tá? A gente vai dar mais uma aprofundada em sujeito indeterminado e sujeito inexistente, tá bom? Foi a questão que o pessoal mais errou, essa aqui. Isso aqui, o professor aplicando nos seus alunos, serve de feedback. Opa, onde é que a minha turma está precisando de mais auxílio? Eu, por essas perguntas que eu fiz, no sujeito inexistente. Olha essa aqui, 87% acertou. Então, o problema não é no sujeito inexistente, é no sujeito indeterminado. Porque inexistente, pelo que eu vi, vocês sabem. Tá? 140 acertaram essa questão, 87% dos nossos alunos. Faz muito frio, fenômeno da natureza, né? Ou verbo fazer, né, indicando o fenômeno da natureza, o sujeito é inexistente, vulgarmente conhecido como oração sem sujeito. E aqui, talvez tenha acertado porque sabe o conceito de composto também. Você não acha nada para ser composto aqui, você não acha núcleo. Então o item está errado. Tá? Essa é uma pegadinha. Questão 10, 56%. Travou, professor? Tá? É a segunda com mais dificuldade que o pessoal mais errou. Já era mais de meia-noite quando chegamos ao baile. Quem chegou ao baile? Nós. Nós chegamos ao baile. Tá? Mas ele quer o sujeito do verbo ser, voltando lá para o começo. Tá? O ser, quando for determinar tempo, o sujeito é inexistente. Então, vocês viram que tem dois verbos, mas ele foi bem claro. Ele quer o sujeito do verbo ser. O sujeito do verbo ser é inexistente. Inexistente não é só quando é fenômeno da natureza? Não. Tem fenômeno da natureza, o verbo ser, indicando tempo decorrido, ou tempo apenas, tá? E o verbo fazer, indicando tempo. Perfeito? Já vai ver esse slide aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos ver se o pessoal seguiu mandando o slide. A média diminuiu para 7,15, era 7,18, tá certo? Tá. A maioria tirou mais de 7, a menor nota foi 2, mais alguém tirou 2 depois da nossa última conversa, e a maior nota foi 10. A nota que mais tiraram foi 7, com 34 pessoas tiraram 7, e 34 tiraram a nota 9. 34 tiraram a nota 9. Bacana esse testezinho para quem é professor aqui, para aplicar nos nossos alunos e termos o feedback daquilo que o aluno tem mais dificuldade. Vocês perceberam? E eu já sei que agora, na hora de trabalhar com vocês, esses slides, tá? As respostas que nós mais tivemos dificuldade para responder, tá? Foi sujeito indeterminado. Tá? Então, a gente vai dar mais uma aprofundada nesse item aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos para a aula de hoje, tá? 18h39, a gente vê alguns slides, e depois a gente tem um intervalinho, tá? Temos algumas informações que serão passadas para vocês, pelas nossas tutoras, tá? E a nossa diretora vai falar com vocês no decorrer da aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, nosso curso de língua portuguesa, curso avançado, termos essenciais da oração, tá? Os professores Sandro e a professora Andréia. A Andréia já falou com vocês hoje, já se apresentou, mas ela volta para trabalhar período composto. Tá? Conceitos básicos de sintaxe. Prestem bem atenção, não é sintaxe, é sintaxe. O que é frase, pessoal? Todo enunciado linguístico de sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação. Mas não necessariamente tem um verbo, tá? Mas é sentido completo, ele passou informação. Oração. A frase que se organiza ao redor de um verbo. Tá? Então, a oração tem que ter um verbo, pelo menos. Período é a frase constituída por mais de uma oração. Uma ou mais orações é um período. Certinho? Só para começar. Vamos lá. Na oração,
é o que a gente vai estudar, tá? No nosso curso aqui, que eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje, na aula de manhã, tá? Nós temos os termos essenciais, e esses não podem faltar, tá? Sujeito e predicado. Então, nós veremos hoje o tipo de sujeito e o tipo de predicado. Nós temos os termos integrantes, são importantes também. Objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal, o agente da passiva, a agente da passiva, né? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Preste atenção, que isso aqui são informações importantes. Temos também os termos acessórios da oração. O aposto, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Alguns gramáticos classificam o vocativo também como termo acessório, mas essa classificação não é confirmada por todos, apenas por poucos. Vocativo é um termo que faz parte, mas eu não classificaria ele como acessório. Vocativo é vocativo. Certinho? Tá. Sujeito e predicado. Tá? São termos fundamentais da oração. Tá? No entanto, há situações em que apenas um desses membros, o predicado, está presente. Sujeito nem sempre nós temos, quando o sujeito for existente. Certinho? Vamos lá. Riqueza não traz felicidade. O que não traz felicidade? Riqueza, então, sujeito é riqueza, e não traz felicidade é o predicado. Ele e ela estavam exaustos. Quem que estavam exaustos? Ele e ela. Então, o sujeito, ele e ela, estavam exaustos, o nosso predicado. Preste atenção que a gente ainda não está classificando, só está aprendendo a diferenciar quem é sujeito e quem é predicado. A criança vibrou com o pequeno presente. Quem que vibrou com o pequeno presente? A criança. Fizeram anotações e perguntas. Quem fez? A gente não sabe. Mas existe um sujeito, mas a gente não consegue determinar esse sujeito. Então, o sujeito é indeterminado. Vamos lá. Sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. A pequena flor recebia feliz os raios do sol. Tá? Então, o sujeito é a pequena flor. Predicado, recebia os raios do sol. Meus 2 filhos moram longe de mim. Meus 2 filhos, sujeito, moram longe de mim, ou predicado. Predicado, pessoal, tá? É o termo que contém verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. Vamos lá. Um gato de pelos longos. Isso tudo aqui é sujeito. Mas quem é o cara mais importante? O gato. Então é núcleo do sujeito. Dormia no telhado da casa. Meus 2 filhos moram longe de mim. Quem é o sujeito? Meus 2 filhos. Quem é a parte mais importante desse sujeito? Filhos. Esses 2 que vieram aqui, meus, pronome 2, numeral, são adjuntos adnominais. A gente vai estudar na aula de amanhã o que significa, o que é um adjunto adnominal. Perfeito? Classificação do sujeito. Sujeito simples possui apenas um núcleo. Exemplo, um banco foi destruído pelos assaltantes. Então, olha só, o que foi destruído pelos assaltantes? Um banco. O núcleo desse sujeito é banco. Então, o sujeito é simples. Então, o sujeito é simples. Sujeito composto. Possui possui 2 ou mais núcleos, né? Mais de um núcleo. 2 amigos e 2 primos resolveram se aventurar em uma casa abandonada. Então, amigos e primos, núcleo. Então, se tem mais de um núcleo, sujeito composto. Se tem mais de um núcleo, o sujeito é composto, pessoal. Um exemplo aqui, uma questãozinha de certo ou errado. O sujeito da oração é composto. Vamos ver que oração que é? Ana Paula e Natália estudam perto de casa. Perfeito. É um sujeito composto, pois possui mais de um núcleo. Perfeito? Por enquanto é simples, né? Agora aqui. Sujeito oculto. Professor, com licença. Pois não? Quando o senhor cita aquela frase anterior, Ana Paula e outro nome, eles não é a mesma pessoa. Composto não é quando fala, por exemplo, coloca Alexandre Leônidas. Não é... Ana Paula, deixa eu ver aqui. Volta lá no slide da Ana Paula aí. Para frente.
E não, né? Vai para frente, Não. né? Nesse sujeito composto ali, no sujeito composto, no slide. Vamos lá. Ana Paula, Ó, um núcleo. ele diz aí, o sujeito... Natália, o outro núcleo. Concorda? Ana Então, Paula, Ana Paula e Natália, eles são compostos, não são dois nomes são dois nomes, por isso que é composto. diferentes. Então, por isso que é composto? Sim, É, porque tem dois nomes. tá? Dois núcleos. Não, porque eu sei que tem dois nomes, só que eu tô falando assim, que eu achei que o composto seria um complemento, tipo assim, Alexandre e Leônidas, não Alexandre e Leônidas. Ana Paula seria um nome composto. Ah, entendi. Ana Paula é um núcleo só. Ah, sim, Ana Paula. Tá? Ana Paula é um nome composto, mas para sujeito aqui é uma só. Ana Paula e Natália são dois núcleos, tá certo? Isso tudo Ok. é de casa, beleza, menina? Próxima. O culto elíptico e desinencial. Então, o núcleo não aparece, mas é facilmente identificado. Tomamos o pote todo de sorvete. Tomamos nós, né? Então, nós não está expresso na oração, a gente sabe que fomos nós. Tá certo? Onde pode ser o oculto. Aí o cara quer complicar um pouquinho, ele fala que é elíptico. Ele quer complicar um pouquinho mais, fala que é desinencial. Tá certo? Mas todos significam a mesma coisa. Perfeito? Também é chamado sujeito implícito. Tá? Então, onde pode ser implícito, oculto, desinencial e elíptico. Tá certo? Esse slide já tem lá no nosso link, tá? Na nossa atividade. Depois a gente mostra onde fica para quem ainda não conhece. Sujeito indeterminado. Prestem bem atenção, que são alguns casos aqui. Tá? Sujeito indeterminado. Não se quer ou não se pode identificar na oração. Tá? Exemplo, contaram o seu segredo para mim. Tá? Então, a pessoa, quem recebeu a fofoca, sabe quem contou. Tá? Mas o cara fala, contaram, me disseram. Tá? Então, eu não sei, terceira pessoa do plural. Outros exemplos, tá? Que são sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural, tá? Trabalha-se tranquilamente nessa empresa, mas quem trabalha? Não sabemos. Então, terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Que nesse caso é um índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? Então, quem trabalha tranquilamente? Não é possível responder. Então, esses casos, terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular mais o pronome ser, é um sujeito indeterminado. Certinho? Bom, prestem bem atenção aqui, explicando mais um pouquinho ainda a indeterminação do sujeito na oração. Tá? São dois procedimentos. Um verbo na terceira pessoa do plural, tá certo? Sem referência aos seres determinados. Tomaram o pote todo de sorvete, comentaram sobre o rombo da presidência. A gente não sabe quem comentou. Por isso essa interrogação aqui. Tá? Com o verbo na terceira pessoa de singular, acompanhado do pronome ser. Precisou-se de mais sorvete. Vive-se bem aqui. Então, vocês viram que se tenta fazer o caminho inverso, de mais sorvete é precisado aqui. Eu não consigo fazer esse caminho inverso. Quando eu faço o caminho inverso, o sujeito é simples. Eu vou dar exemplos para vocês daqui a pouco, beleza? Pá, soltaram o cachorro aí. Prende que vai fugir, gente. Se deixar sair para a rua, não volta mais. Oração. É sujeito indeterminado. Ligaram para saber como você se sente. Quem ligou, pessoal? Não sei. Tá? O fato de não poder identificar sujeito indeterminado. Então, esse item é correto. Tá certo? 9. Mais uma questãozinha para a gente comentar junto aqui. Na oração, o sujeito indeterminado. Estavam tocando a campainha. Tá certo? Que no guri que passa e toca a campainha, você não sabe quem é. Você fala, estavam tocando a campainha, por isso eu saí da aula aqui. Certinho? Sujeito indeterminado, perfeito. Terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Beleza? Bom, a oração sem sujeito, a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Tá? Agora, 18h50. Tá? Ligaram? Não.
Não pode ser oculto, por quê? Porque eu não sei quem ligou. Oculto é quando eu sei. Ligamos cedo, tá? Ligou cedo, aí sim. Até ligou cedo, ele pode trabalhar como oculto. Agora, ligou-se cedo, ligaram cedo, não tem como, tá? Eu não sei quem ligou. Beleza, pessoal? 18h51, nossos 2 computadores aqui. Voltando, pessoal, 10 minutinhos de intervalo, já colocamos a chamada. Tá, pessoal, vai dar uma palavrinha para a gente, a nossa diretora, Sônia Lira, tá? Ela entra agora no meio, porque no começo tem sempre pouca gente, né? O pessoal vai entrando, ela gosta de falar com todos, assim como foi feito com a professora, tá? Andréia, nós esperamos um pouquinho mais de gente para poder falar com vocês. Beleza, pessoal? Então, um minutinho, a Sônia Lira vai dar as boas-vindas da EGOV, da Prefeitura Municipal, a vocês. Você olha para ver se me aparece, porque o computador fica grande aqui. Pode sentar. Vamos ver. Vê se me aparece. É só ter que apertar ele no botãozinho. Porque está muito alto. Perfeito, ótimo. Boa noite. Quero aqui agradecer ao professor Sandro, à professora Andréia, que com muito carinho elaboram esses cursos maravilhosos para vocês. Quero informá-los a todos que a Escola de Governo ela foi criada com a finalidade de dar formação e qualificação para os servidores públicos. A Escola de Governo, saibam vocês que ela pertence aos servidores. Então, eu quero dizer a vocês que nós temos um gestor maravilhoso que se preocupa muito com a formação de vocês e com essa preocupação, os cursos da Escola de Governo são elaborados especialmente para que vocês possam se aprimorar, se apropriar do conhecimento e assim desenvolver um trabalho qualitativo. O conhecimento é valioso e se ele não for compartilhado, ele perde seu valor. Então, que vocês sejam muito bem-vindos. Quero dizer a vocês que sem vocês não haveria razão de ser a Escola de Governo. Muito obrigada pela presença de vocês, que vocês tenham êxito desse curso e que vocês participem das redes sociais da Escola de Governo. Nós temos um Facebook, nós temos um canal do YouTube, no qual os cursos ficam lá à disposição de quem tiver interesse em estar revendo algum curso, alguma atividade, alguma live que foi realizada. E que vocês possam estar sempre conosco. Participem também dos questionários que há no site da Escola de Governo, respondam, enviem solicitação de cursos, para que nós possamos, então, atendê-los e fazer com que vocês se tornem pessoas qualificadas e satisfeitas em realizar o trabalho de vocês. Muito obrigada e um bom curso a todos. Agradecemos as palavras da professora Sônia Lira, está sempre dedicada, ela 24 horas dentro dessa Escola de Governo, preocupada em montar os cursos, organizar, tá? Então, a gente compra essa briga, a gente já saiu da Escola de Governo, está na Universidade Federal, mas o compromisso nosso foi de seguir batalhando no que a gente acredita. E professor, se ele não acreditar no que ele faz, não vai para frente, até pelas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, de escola, agora com pandemia, voltando com a metade dos alunos, com todo esse cuidado. Se a gente não acreditar no que a gente faz, pessoal, não vai para frente. E graças a Deus, o professor é uma pessoa que acredita no que ele faz. Tá? Eu acredito no que eu faço e sou apaixonado pelo que eu faço. Pra vocês terem ideia, eu estou numa função agora na Federal que é cuidar de obras, sou diretor de obras lá,
tá? Diz assim, gente, mas eu não vou deixar de dar aula, é uma coisa que eu gosto de fazer, certo? Ontem à noite, preparando essa aula para vocês, digo assim, gente, é isso que eu gosto de fazer, tá bom, pessoal? Então, obrigado, professora Sônia, tá? E a professora Neila, que é a nossa gerente de educação à distância, quando tiver a oportunidade, vai dar um oi para vocês também. Tá? E as nossas tutoras, quando vocês tiverem dúvidas, acho que até a gente tem uma ferramenta nova para mostrar, né? Então, antes de terminar a aula, pessoal, 5 minutinhos, a gente vai passar. Então, você tem dúvida como entrar no celular e registrar, como entrar, a gente vai passar tudo para vocês. Hoje, um tutorial feito com muito carinho, tá? Pelas nossas servidoras, pelos nossos servidores aqui da Escola de Governo, que trata a gente sempre com a maior excelência que eu já vi. Beleza, pessoal? Então, a gente já fez sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. E agora, acontece quando a oração não tem sujeito nenhum, pessoal. Tá? É o sujeito inexistente. Ou simplesmente a gente pode chamar de oração sem sujeito. De oração sem sujeito. Até o colega perguntou ali, né? Se não é oração sem sujeito, se não é só quando tem fenômeno da natureza. Não. Tá? São 3 casos de oração sem sujeito, ou seja, quando não, ninguém pratica uma ação. A primeira dela, pessoal, tá? É quando nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, gear, ventar, trovejar, relampejar, anoitecer. Tá? O verbo fazer, fazer frio, fazer calor, entardecer, entre outros. Exemplos. Escureceu cedo hoje. Percebam, você pergunta para o verbo, tá? Quem que escureceu? Não tem ninguém que escureceu. Então, é uma oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Professor, já que o curso é aprofundado, tá? É avançado, o que significa esse cedo e esse hoje? Se eu falei que escureceu, eu já não passei a informação, já não passei a mensagem? Perfeito. Cedo, então, é um adjunto adverbial de tempo. Hoje é adjunto adverbial de tempo também. Então, detalhe, o advérbio, ele vem junto com um verbo, vem junto com um advérbio ou com um adjetivo. Se eu falar, escureceu cedo, tá certo? Eu passei a informação. Mas eu posso falar assim, escureceu cedo hoje. Esse hoje está modificando o advérbio cedo. E o advérbio cedo está modificando o verbo escureceu. Então, a gente vai dando mais uma aprofundada na explicação das questões, não simplesmente determinando o sujeito aqui. O que eu vou fazer com vocês nesse curso, a partir de hoje, é trabalhar a oração completa, a função de cada palavrinha dentro da oração. Choveu muito nas grandes capitais do país. Se eu falar que choveu, eu já não falei tudo? Falou. A hora que eu falo choveu muito, é a intensidade da chuva. Se eu falar nas grandes capitais do Brasil, do país, eu estou dizendo os locais. Então, é um adjunto adverbial de local. E o muito é um adjunto adverbial de intensidade. Mas eu posso falar simplesmente anoiteceu. Passei toda a informação. Então, são fenômenos da natureza. Escureceu cedo hoje. Choveu muito nas grandes capitais do país. Anoiteceu. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Nós temos caso também de oração sem sujeito, sujeito inexistente, nos seguintes casos. Quando o verbo haver, no sentido de existir, tá certo? Ou tempo passado. A maneira tem que ter na terceira pessoa do singular. Havia pessoas descontentes na fila do banco. O verbo haver, no sentido de existir. Professor, se eu colocar o verbo existir, aí sim, existiam pessoas descontentes na fila do banco. Aí pessoas seriam o sujeito. Mas, professor, peraí, está confuso, não estou entendendo. Olha só, se for o verbo haver, no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Perfeito? Agora, se eu colocar existir, existiam pessoas descontentes na fila do banco. Aí o sujeito é simples, pessoas descontentes, núcleo pessoas.
houve algo anormal aqui. Então, aconteceu. Tá? Então, terceira pessoa singular. Então, sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Então, sujeito inexistente. O verbo haver no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer. Há meses que não o vejo. Então, o verbo haver no sentido de fazer, tá certo? Indicando passado, é sujeito inexistente. Perfeito? Mais um casinho aqui de sujeito inexistente. Os verbos ser, estar e fazer, indicando tempo ou fenômeno. Preste atenção que o tio falou aqui. Tempo, não só tempo decorrido. Tá certo? Então vamos lá. O fenômeno da natureza. Estava frio, fenômeno. Faz um calor terrível aqui, fenômeno. São 10 horas, tempo transcorrido. Perfeito? São os 3 casos de sujeito inexistente. Então vamos lá, um exemplinho aqui. Vocês vão me falar se está certo ou está errado essa questão aqui. A partir de agora, questões até o finalzinho da aula. Vou dar um tempinho, como são todas de certo ou errado, um tempinho para que vocês respondam aqui no bate-papo. Então aqui, ó, a oração sem sujeito. Esperanças haverá sempre. Certo ou errado? Vamos lá? Errado? Vamos lá. Certo? Vamos ver. Não está nem dividido, está todo mundo falando que é errado, né? Certo? Daí, vamos ver. Então, alguns responderam. Olha só. Errado. É certo, pessoal. Então, nas questões eu vou colocar... Isso aqui, ó, você já tem lá no site, tá? Certo? Lá no site vocês têm essas questõezinhas comentadas. Olha só. O verbo haver foi utilizado como sinônimo de existir. Verbo haver no sentido de existir, sujeito inexistente. Mas aí o avaliador, isso aqui é CESP, pessoal. O CESP não alivia ninguém. É uma pegadinha, ele colocou esperanças antes do verbo. Tá? E se eu colocar assim, professor? Esperanças existirão sempre. Opa! Aí sim, sujeito simples. Beleza? Então, como o verbo haver no sentido de existir, tá? É sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito. Tá? Mais uma aqui. Aqui ficou fácil, né? Aqui ficou fácil. O sujeito é inexistente. Aqui é certo ou errado? Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. Certo ou errado? Está bem dividido, né? Então vamos lá. Pessoal, está correto, está certo. Por quê? Verbo haver no sentido de existir. Tá? Ó, existem muitas crianças desaparecidas. Você troca o verbo haver. Se couber existem, o a é um verbo impessoal, verbo haver. Quando estiver na terceira pessoa do singular, ele é um sujeito inexistente. Certinho? Inexistente. Eu dei uma explicaçãozinha aqui, tá? Para vocês acompanharem depois. Lembrando, pessoal, as nossas aulas ficam todas salvas aqui, tá? Na nossa plataforma. Acabou o curso, tá? As lives ficam todas gravadas no YouTube. As nossas lives ficam salvas no YouTube todas. Então, todos os cursos que a gente já deu, desde outubro, esse é o 8º curso, todos estão disponíveis no nosso YouTube. Perfeito, pessoal? Então, nós temos o YouTube aqui da Escola de Governo, nós temos o Instagram, temos o Facebook. Tá? Temos o YouTube do professor também, que essas aulas eu salvo algumas outras explicações. É só colocar o nome completo do professor lá no YouTube, tá? Vocês vão encontrar
vários cursos que eu trabalho. Professor Sandro Dornelles, lá no Facebook, professor Sandro Dornelles, lá no Instagram também. Então, vocês podem seguir. Eu sempre coloco informação de concurso, algumas dicas, tá? E vocês seguem acompanhando as nossas redes, tá bom? Olha só. As orações abaixo são orações sem sujeito. Vamos lá? Certo. Professor, Oi, meu amor. só tirar uma dúvida, então. O verbo haver, se houver fenômeno da natureza, ele é impessoal. E se houver outros complementos ali na frase, ele é no sentido de existir? Não. O verbo haver, no sentido de existir, tá? Ele é sempre impessoal, tá? Pode ver que ele veio no singular. Se fosse existir aqui, tá? Existiam muitas encomendas na loja. Opa, daí o sujeito é muitas encomendas, núcleo de encomendas. Mas como o verbo é haver, no sentido de existir, ele é impessoal também. Impessoal é conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Singular, tá, né? Aí não fica haviam. Tá bom, então. Obrigada. tá bom? Beleza. Estou gostando dessa turma, está perguntando. É importante, tá? Porque a participação de vocês. Por isso que a gente pede para colocar até 2 telas aqui na nossa frente. A professora também faz isso, André, é para que eu possa ver o que vocês escrevem, tá? E que vocês perguntam. Então, podem perguntar. Está aqui para isso, tá bom? Vamos lá. Nevou na Europa, fenômeno da natureza na Europa. Adjunto adverbial de lugar. Nevou, fenômeno da natureza, o sujeito é inexistente, oração sem sujeito. Havia muitas encomendas para a loja. Então, existiam muitas encomendas. Fica sem sentido? Não, permanece com sentido. Então, o verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito. Esse item aqui é um item correto. E eu fiz uma gauchada aqui. Eu fechei a aula. Deixa eu ver de novo. Então, vocês entenderam quando eu falo gauchada, o que eu fiz, né? Quando você fala que fez uma gauchada. Não vou explicar aqui, porque já brigaram comigo, porque eu falei na outra aula. Gauchada é uma cagada, né? Não vou falar mais, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima? Ah, eu tenho que estar apresentando, né? Apresentação de slides, do slide atual. Não. Aqui a respostinha comentada. Exercícios complementares. Agora eu vou dar mais um minutinho. Agora aqui. Essa questão caiu na prova quando eu fiz o concurso da UFMS. Tá? Ainda cai em tudo que é concurso. Tá? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, retumbante. Na oração, acima o sujeito é... Então, primeira questão do concurso... Tá, eu volto na 7 depois, tá? Primeira questão do concurso que eu fiz para a Federal, e esse ano não caiu nem a questão do texto, essa era a questão do sujeito. Vamos lá? Aqui na torre eu vi que ia ter uma opção para nós, pegar o telefone. Eu não tenho que correr, beleza? Então eu tava na torre por uma opção. Letra D. Eu acho que agora eu tô, porque não fiz uma opção. Uma volta inteira pelo lado de fora agora, saindo.
Vamos lá. Letra D. Tudo bom. Paula Vasconcelos, né? Tá. O meu telefone está desligado, meu microfone? Não, né? Tá certinho. Vamos lá. Letra D. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Você tem que perguntar para o verbo, pessoal. Tá? O que ouviram? Tá? As margens do Ipiranga ouviram, tá? O brado retumbante de um povo heróico. Então, o que ele usou aqui? A inversão. Então, essa é uma pegadinha. Eu lembro até hoje, isso foi 18 de março de 2012, quando eu fiz a prova para entrar na Federal, foi no domingo. Na saída tinha um professor de português. Perguntou, Sandro, sujeito indeterminado, né? A um. Eu falei, bicho, esquece a prova, essa já era. Ele já errou essa aí de sujeito, professor de português. Língua portuguesa, não esquece o resto. É uma pegadinha, isso cai em tudo que é concurso. Tá? Então, qual seria a ordem direta dessa oração? Não, ele quer o sujeito da oração. Tá? Se só tem um verbo, é o sujeito desse verbo. Tudo isso aqui é oração. A oração na ordem direta, Elisângela, seria assim. As margens plácidas do Ipiranga. Tá? As margens plácidas do Ipiranga, até o do Ipiranga veio invertido. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Tá certo? Beleza? Então, esse concurso, essa questão cai muito. Certinho? Mas, assim, não os culpo por ter errado, porque ela é pegadinha, e por isso que eu coloquei de primeira, mas é uma questão da FAPEC. Vamos lá, agora mais tranquilas questõezinhas, tá? Mais tranquilas questõezinhas que eu vou passar para vocês aqui. No trabalho, use equipamento de proteção. Júlio, no clube, falaram mal de você. Venceu-se a pá. Tá? Vamos lá, vamos marcar. A questão aqui também não é fácil. Tá? A questão não é fácil também. Questãozinha da FAPEC. E Professor, qual é a pergunta? o sujeito é, respectivamente, dá 1, é simples, dá 2, é simples, dá 3, é simples. Tá certo? Então, são 3 sujeitos na ordem, tá? Respectivamente. O da primeira é oculto, o da segunda é indeterminado, da terceira é simples, tá? Então tem que escolher uma alternativa, e essa questão típica, tá? De FAPEC, tá? Então, às vezes, você sabendo uma, olha só, Júlio é um vocativo. No clube, adjunto adverbial de lugar. Falaram mal de você. Eu sei quem falou mal? Não. Então, a do meio, eu já sei que é indeterminado. Então, eu elimino a letra A, a letra B. Tá? A última também é indeterminada, né, Pro? Vendeu-se a pá. Tá? A pá foi vendida. Tá certo? Essa é a inversão que eu queria falar para vocês. Será que é indeterminado? Dá uma olhadinha aí. Vamos lá? D. Vamos ver se todo mundo acertou, pessoal. Letra D. Tá? Letra D. Então, a letra D, o primeiro é oculto. Use sempre equipamento de proteção. Tá certo? Eu sei quem é você, né? Mas não veio expresso. Então, é oculto. Então, já elimino a letra A e a letra C. A segunda, a gente viu que está bem fácil. Terceira pessoa do plural, tá? Não sabe quem praticou. Então, é sujeito indeterminado. Então, olha só, oculto indeterminado.
Então vai ficar entre a letra D e a letra E. Elimina as outras. Beleza. Olha só. A pá foi vendida. Então é sujeito simples. Tá? É sujeito simples. Quando eu não consigo fazer esse caminho de volta, o sujeito é indeterminado. Mas quando eu consigo, vendeu-se a pá, ó, precisa-se de empregada. Eu não consigo falar assim, ó, de empregada é precisado. Opa, daí é indeterminado. Mas quando eu consigo fazer o caminho de volta, a pá foi vendida, segue com sentido, aí sim, o sujeito é simples, a pá. Beleza? Detalhe, percebam que antes de a pá não tem crase. Então ele pode ser o sujeito. O sujeito, ele não pode ser precedido por preposição. Aí sim. Beleza? Professor, Por favor. só que no caso, se tivesse vende-se pá. Pá é Seria- vendida. Pá é vendida. Mas fica do Tá mesmo certo. jeito. Fica, pá é vendida. O artigo, antes de um substantivo, ele é opcional. Tá certo? Certo. Aham. Beleza? Vamos Tá, dar uma professor, mas como que a gente, por exemplo, vende-se casas? Casas são vendidas, é a mesma Casas regra, são- então? Casas são vendidas. Certo? Mas é Professor. bem assim. Eu sempre Perfeito? tenho dúvida. Uma boa. Interessantíssima a tua pergunta, tá? Quem que perguntou? Eu. Quando a questão está lá do terceira pessoa do singular com o pronome se, no vendeu-se. Isso quando C for índice de determinação do sujeito. Tá certo? Nem todo pronome C determina que seja sujeito indeterminado. Quando eu consigo fazer essa volta, tá? O sujeito pode vir depois do verbo. A pá foi vendida, opa, daí eu sei quem é o sujeito. Aí é um sujeito paciente, é um sujeito que sofre a ação. Tá? Nós vamos trabalhar vozes do verbo, tá? Numa das próximas aulas, vai ficar até mais fácil para vocês entenderem isso. É um sujeito, tem o sujeito agente, o que pratica a ação, e o sujeito paciente, quando ele sofre a ação. Aqui, ó, vendeu-se a pá. A pá foi vendida, ou seja, a pá sofreu a ação de ser vendida. Tá certo? Professor, Oi. nós vamos trabalhar o uso do se, o uso do que ou não? E aí, C? Sim. Vai? Tá? Ah, então tá. A gente Obrigada. vai estar aprofundando, tá? Então, aqui no caso, esse C, tá? É uma partícula apassivadora, tá certo? Então, ela torna a voz do verbo passiva. E quando for o C de um sujeito indeterminado, é um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Bom, olha só. Vamos chutar. Tá? Até isso a gente tem que aprender num curso. Porque quando é questão do CESP, você não sabe, o que eu aconselho? Deixa em branco. Tá certo? Porque você só perde a que você errou. Tá? Se você deixar em branco. Se você marca a questão e erra, você perde a que errou e mais uma que você acertou. Tá? Mas aqui não, aqui você tem que marcar uma, o gabarito e aceita que você deixa em branco, daí você tem que chutar. Exemplo, o que mais apareceu na primeira, para número 1? Simples, um só, oculto 3, indeterminado 3. Opa, é uma dica que pode ser oculto, tá? Isso não é regra, tá, pessoal? É uma dica de chute. Bom, então eu elimino aqui a letra B e a letra D. Vamos na última informação, na 3. Vocês viram que tem simples e indeterminado. Tem chance de ser indeterminado? Não. Só tem um indeterminado. Então eu já eliminei a B, tá? A C. Então, ó, eu eliminei a B, a C, e agora eu vou eliminar a E. Sobraram quantas? A e D. Tá, se eu não sei o que vou fazer, eu só tenho 2 para chutar. Eu tenho 50% de chance de acertar. Tá certo? Aí vamos lá. O que mais apareceu no meio? Determinado 1, 2, 3. Opa! Então, o que mais apareceu na primeira foi oculto. O que mais apareceu no meio foi indeterminado. E o que mais apareceu na última foi simples. Eu vou pegar uma que contemple com as 3 informações e deu letra D. Isso é uma técnica de chute. Tá? Beleza? Por que chute, professor?
Então, eu pego a prova assim, tá? Eu não entendo a questão. Se eu fizer assim com a prova, eu seguir não entendendo. E se eu pegar e fizer a prova assim e não entender, eu vou ter que chutar. Certinho? Então, essa é uma dica. Uma das que eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Outra da FAPEC, assinar a alternativa em que o termo ou expressão em destaque identifica corretamente o sujeito da oração. Então, da letra E, qual que o sujeito está grifado, o que está grifado é o sujeito da oração. Vamos lá? Ele não pediu para classificar, ele quer que você identifique qual é o sujeito da oração. Você vê a cara da FAPEC colocar na prova. Eu acho que essa aí foi unanimidade, né? Quem tem mostrado cada vez mais claramente para que nasceu a internet? Sujeito simples. Então, o que está grifado é sujeito. Todo mundo conhece alguém. O verbo conhecer. Quem é o sujeito? Todo mundo. Os viciados em smartphones. Sujeito são uma legião. Uma legião é uma característica do sujeito, né? É o que se fala do sujeito. Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a outro vício. Então, terceira pessoa singular, mas não tem o ser, é sujeito oculto. A televisão, tá? É o que ele vai falar, é o complemento. O autor passa os dias em frente da... Quem que passa? O autor, tá? Curtindo o fracasso, é o mesmo sujeito. Então, letra A. Certinho? Letra A, parabéns, todo mundo acertou. Agora aqui de certo ou errado. Certo ou errado? Vamos lá? Professor, tem a frase, mas não tem a pergunta. Tá certo ou tá errado? Mas não tem a pergunta, tem só a frase. Ah, tá. Essa aqui eu acho que não foi a pergunta mesmo, tá? O sujeito aqui é simples, tá? As pessoas caíram na escada, assustada com o pinguim. Acho que eu esqueci de botar a pergunta aqui, tá? Quem caiu? As pessoas. Sujeito simples. Tá? Aqui, sujeito... Ah, não, gente, eu quero o sujeito. Ah, o sujeito. Vamos determinar quem é o sujeito. Tá? Por isso que não tem pergunta. Então, eu quero saber quem é o sujeito e classificar o sujeito. Tá? Então, a primeira, as pessoas caíram na escada. Sujeito, as pessoas. Sujeito, simples. Pessoas. As pessoas, sujeito. Vamos lá. Choveu muito ontem. Quem é o sujeito? Andressa está falando que oração sem sujeito. Confere? Sim, oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Ah, eu vi um indeterminado ali. Determinado é quando tem sujeito e não sei quem praticou. Sem sujeito, melhor. Vamos lá. Sujeito inexistente. Pois chover é um verbo impessoal, indica fenômeno natural, fenômeno da natureza. Beleza? Vamos ver a próxima. Quebraram a janela da casa com uma pedra. Quebraram. Jandira, nosso microfone está ligado. Indeterminado. Oculto não, Penha. A Penha foi minha colega lá no Paniago. É isso? Tá, quebraram, terceira pessoa do plural, eu não sei quem fez, tá? Não veio determinado quem praticou a ação. Sujeito indeterminado. Tá? O verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. 4. Não, Pedro? Beleza.
Olha só, o carro amarelo de João. Isso aqui tudo é sujeito. Qual é a parte mais importante desse sujeito? Carro. Se eu falar assim, ó, carro enguiçou no meio da estrada. Eu não entendi a informação? Entendi. Então, o sujeito é simples e o núcleo é carro. Tá certo? Sujeito simples e o núcleo é carro. Vamos lá para a próxima. Fácil. Temos vagas disponíveis. Nós temos vagas disponíveis. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial, tá? Todas elas estariam certas, beleza? Nós temos. Vamos lá, próxima. Agora aqui, bem parecida a questão. Mas será que é a mesma resposta? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, no grupo do WhatsApp, nós temos 100 alunos, tá? Então, os outros podem entrar ainda. A gente colocou um tutorial para fazer a inscrição no Escape em qualquer curso. Tá? Tutorial para responder o questionário no Moodle. Tutorial como responder a chamada pelo celular. Tutorial para enviar atividades. Tutorial de como acessar o Moodle. E um tutorial para aumentar o volume do áudio do celular. Tá? Todos esses estão disponíveis no grupo. Daqui a pouquinho eu coloco de novo, tá? O link do grupo, para você entrar no grupo, tá? Esse link, a gente coloca o link, vocês mesmo adicionam, tá? Daqui a pouco a gente coloca de novo, tá? Deixa eu só... Há vagas disponíveis. Verbo haver, no sentido de existir, Elisângela, tá? Ele deixa sem sujeito a oração. Então, é oração sem sujeito, tá? A gente já coloca de novo aqui, tá, Gislane? Então, aqui, esse é o link, tá? Você clica aí e entra sem ninguém convidar e ninguém adicionar no grupo, beleza? Sujeito inexistente por o verbo haver em pessoal, ou seja, o mesmo significado de existir na terceira pessoa do singular. Mataram meu papagaio. O sujeito é indeterminado. Isso aqui já é certo ou errado, tá? Aqui ele já fez uma afirmação. É certo ou errado? Essa questão caiu na prova de sargento do Exército em 1998. A gente já colocou a chamada, daqui a pouco a gente coloca de novo antes do final da aula, tá? Você entra, coloca, digita o nome, seu e-mail e envia pra gente, tá? A chamada você precisa responder uma vez só, tá? Deu problema na chamada, eu só não consegui assinar, tá? Só nos avisem, tá? Porque a gente verifica, tá? Isso em caso excepcional, que o sistema, por isso que a gente não manda link para que vocês acessem, tá? Você entrou, o sistema registra o tempo todo que você está linkado, tá bom? Mataram meu papagaio, o sujeito é indeterminado. Quem matou, coitadinho do papagaio? Não sei. Então, o sujeito é indeterminado. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Beleza? Algumas questões a gente até fez no bloco, eu já comentei, tá? Mas eu ia comentar, é que eu adiantei a correção, né? Eu corrigiria no final. Meu amigo José estuda à noite, na oração, o sujeito é simples. Simples, José estuda à noite. Certinho? Sujeito simples. Núcleo José. Querido, deixei seu café pronto na copa. Temos um sujeito oculto. Meire, quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, deixei seu café pronto na copa. Eu deixei, o sujeito é oculto, mas professor, e esse querido aí, tá? É um chamamento. Querido é um vocativo, tá? Não é o sujeito.
Beleza? Vamos lá? Sujeito. Então, essa aqui está correta. Eu deixei seu café pronto na copa. Esse querido, dependendo do contexto, era um chamamento, era um carinho, ou seria uma ironia? Porque a pessoa levantou, fez o café e a outra seguiu dormindo, né? Pode ter sido uma ironia também. Precisa-se de operários para a obra. O sujeito é indeterminado. Preste atenção, tá? Que vem com a resposta junto, né? Se eu fizer o contrário, de operários para a obra é precisado. Não tem fundamento, não tem noção. Eu não consigo fazer o caminho inverso. E outros operários têm uma preposição antes. Então, esse operário nunca poderia funcionar como sujeito, porque o sujeito não vem precedido por preposição. Certinho? Façam essa aqui. Errado? Vamos lá. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nessa oração, o sujeito é composto? Não, gente. Não é porque o sujeito é extenso que ele tenha mais de um lucro. Os livros escolares, livros devem. Os escolares são adjuntos adnominais. Os artigos escolares é um adjetivo. Então, esse item aqui é um item errado. Tá certo? Sujeito simples, núcleo, livros. Entusiasmo, garbo e disciplina caracterizam o desfile. Nesta oração, o tipo de sujeito é composto. Vamos lá? Quem dá mais? Tá, entusiasmo, garbo e disciplina são 3 núcleos. Se tem mais de um núcleo, sujeito composto. Certinho? Mais de um núcleo. Vamos lá. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Sujeito composto, pessoal? Não. Viajantes só tem um núcleo, sujeito simples, um núcleo viajantes. Beleza? Vamos lá, gente. Demitiram o secretário da instituição. Demitiram o secretário da instituição. O sujeito é inexistente. Não, né? Sujeito é indeterminado. Certinho? Faz muito frio. Temos um sujeito composto? Errado, né? Só aí, Marcelo. O sujeito é inexistente. Tá? Então, vai fazer o sentido de... No caso aqui, nem é tempo, né? É de um fenômeno. (16) Já era mais de meia-noite quando chegamos ao baile. O sujeito do verbo ser é inexistente. Então, cuidado, tem 2 orações, porque tem 2 verbos aqui. Vamos lá. Já era mais de meia-noite. Tá? Tempo, né? Sujeito inexistente. Verbo ser no sentido de tempo. Tá? Sujeito inexistente. Pessoal, então, hoje nós tivemos a aula sobre o sujeito. Tivemos a apresentação do curso, como funcionarão as nossas lives, as nossas atividades, certinho? Então, lá nas atividades, vocês já podem fazer uma atividade, que é a atividade de sujeito. Já digo para vocês qual é a atividade que vocês já podem fazer. No caso, a atividade 2, vocês já podem fazer, tá? De repente, a gente corrige a atividade 2, amanhã no comecinho da aula de vocês. Então, amanhã a gente trabalhará predicado, tá? Vamos trabalhar o verbo transitivo direto, objeto indireto, tá? Predicativo do sujeito. Então, amanhã a gente
Amanhã não, no caso na quarta. Eu venho segunda e quarta essa semana, tá? A nossa professora Andréa vem na terça e quinta. Amanhã ela vai ver as orações, tá? Alguém não assinou a lista? A gente vai colocar de novo daqui a pouquinho, tá? Obrigado, Paula. Participem, perguntem, tá? Entrem no nosso grupo. No grupo a gente vai passar as informações para vocês e tirem as dúvidas. Complemento nominal, ela é complicadinha também. Dá um trabalho, Patrícia. Tá? Valeu, Conceição, obrigado. Uma boa noite para vocês, uma boa janta para quem janta.